me chamo Raquel Spencer. Para muitos em Chicago, sou o nome por trás dos eventos mais luxuosos da cidade, a mulher que transformou uma origem humilde em um negócio de sucesso, a Spencer Eventos. Mas essa história não é sobre o sucesso que todos veem. É sobre a noite em que me vi sem lugar em uma mesa de jantar, e como essa rejeição se tornou a chave para minha liberdade. Tudo começou em um jantar em Londres, planejado para o aniversário de 60 anos da minha sogra. Cresci no lado sul de Chicago, aprendendo cedo que nada vem de graça. Minha mãe, uma enfermeira que fazia turnos duplos, me ensinou a ser resiliente. Ela voltava para casa exausta, mas ainda sentava comigo, tomando um café instantâneo e sonhando com a vida que eu poderia construir. Você é inteligente, Raquel, ela dizia, com os olhos cansados, mas cheios de força. Não deixe ninguém fazer você se sentir pequena. Essas palavras me acompanharam por toda a minha jornada, desde a faculdade com bolsa de estudos até as noites em claro fundando a Spencer Eventos. Comecei com festas de aniversário modestas e eventos de caridade, mas minha atenção aos detalhes me fez subir de nível. Logo, eu estava organizando casamentos e retiros corporativos para a alta sociedade. Foi assim que conheci Christian Harrison em um baile de gala. Ele se destacava não apenas pelo seu terno impecável, mas pela curiosidade genuína em seus olhos verdes. É você quem fez tudo isso acontecer? Ele perguntou, apontando para o salão decorado com luzes cintilantes e mesas elegantemente vestidas com seda. Minha mãe está procurando alguém para o próximo evento da fundação dela. Acho que você é a pessoa certa. Christian era um Harrison, de uma família cujo império imobiliário moldou o horizonte de Chicago. Eles eram a elite, do tipo que não precisa se exibir porque sua história está entrelaçada com a da cidade. Ele tinha o charme de quem nunca se preocupou com contas. Um trabalho para a mãe dele, Elizabeth, levou ao outro, e em pouco tempo, eu era a organizadora de eventos oficial dos Harrison. Elizabeth era a definição de elegância discreta, sempre com um sorriso afiado. Você se saiu bem, Raquel, ela dizia, como se o meu sucesso fosse uma surpresa adorável. Eu ignorei as alfinetadas porque Christian parecia diferente. Ele me visitava no meu pequeno escritório, trazia café e se interessava genuinamente pelo meu dia. Nosso romance floresceu entre conversas noturnas, onde ele falava sobre seu desejo de trilhar seu próprio caminho no Império Harrison. Mas havia sinais que eu escolhi ignorar. O olhar de Elizabeth me avaliando, as conversas da irmã de Christian, Sarah, sobre tradições familiares que eu não fazia parte, os cochichos sobre minhas origens humildes nos jantares. Quando Christian me pediu em casamento, eu disse sim, acreditando que o amor uniria nossos mundos tão distintos. Planejei nosso casamento, o evento da temporada. Elizabeth tinha muitas opiniões, mas eu mantive minha posição nos detalhes importantes. Christian mediava, mas percebi que ele nunca desafiava sua mãe de verdade. Após o casamento, as insinuações sutis dos Harrison se tornaram uma rotina. Eles usavam a Spencer Eventos, mas questionavam minhas escolhas e se apropriavam de minhas ideias. A Raquel é tão criativa, Elizabeth dizia, dando tapinhas na minha mão, como se eu fosse um projeto de estimação. Christian me pedia para não levar para o lado pessoal, mas era pessoal. O aniversário de 60 anos de Elizabeth em Londres deveria ser o meu grande momento. Uma celebração de uma semana em uma das cidades mais elegantes do mundo, com o jantar final em um restaurante estrelado pelo guia Michelin. Me dediquei de corpo e alma, mas comecei a notar as rachaduras. Pagamentos atrasados, fornecedores reclamando de depósitos não pagos, e Christian sempre minimizando, dizendo que eram problemas contábeis. Então, uma manhã, o celular de Christian acendeu com uma mensagem de Fernanda, a ex-namorada da faculdade que Elizabeth sempre adorou. Mal posso esperar para te ver em Londres. Já contou a ela? Meu coração parou. Abri a conversa e encontrei meses de mensagens, planos, e a notícia de um bebê a caminho. Não o confrontei. Apenas tirei capturas de tela, enviei para mim mesma e apaguei tudo do celular dele. Arrumei minhas malas, coloquei um sorriso no rosto e embarquei no avião para Londres com a família, minha mente a mil, mas meu rosto uma máscara de calma.
Eles achavam que iriam controlar a narrativa, mas eu estava prestes a reescrever o final. Ao pisarmos em Londres, eu já estava ciente da traição de Christian e da gravidez de Fernanda, além do plano da família de me afastar. Elizabeth, Eduardo, Sarah, Carlos, Felipe, todos os Harrison saíram do avião e entraram na frota de Bentleys que eu havia organizado. Em vez de um agradecimento, a primeira coisa que ouvi de Elizabeth foi uma crítica. Pensei que tinha pedido os carros do próprio hotel, Raquel. Estes parecem um pouco comuns. Engoli a resposta e expliquei que a frota do hotel não estava disponível. Ela já estava cochichando com Eduardo, naqueles sussurros exclusivos que sempre me faziam sentir excluída. No hotel de luxo, com as suítes que eu mesma reservei, Elizabeth mal olhou para os roteiros de viagem personalizados que preparei. A família conhece bem Londres, ela disse, dispensando meses de trabalho. A cada dia, eu notava a frieza aumentando. Christian saía cedo com o pai, a família fazia passeios improvisados e nunca me convidavam. As conversas paravam quando eu entrava em um ambiente. O golpe final veio na terceira manhã. Christian deixou a pasta aberta e eu encontrei os papéis do divórcio, datados de meses atrás, me oferecendo uma quantia insignificante. Pior, havia um roteiro detalhado de como ele anunciaria nossa separação amigável no jantar de aniversário de Elizabeth, fazendo parecer que a decisão foi minha. Não era apenas traição, era uma execução pública cuidadosamente planejada para me apagar de suas vidas com o mínimo de escândalo. Em vez de desmoronar, senti um fogo me consumir. Eu passei anos construindo meu negócio e não deixaria que eles escrevessem minha história. Mantive a compostura, confirmando arranjos de flores e cardápios, enquanto coletava evidências. Encontrei extratos bancários de Christian com grandes saques para contas em paraísos fiscais e um bilhete de Elizabeth que dizia: assim que Raquel sair, Fernanda se encaixará perfeitamente. Os Harrison estavam à beira da ruína financeira, escondendo bens, e eu era o bode expiatório. Não os confrontei. Sorri nos jantares, assenti com as sugestões de Elizabeth e deixei que pensassem que eu estava alheia a tudo. Sozinha no quarto, eu montava meu caso, capturas de tela, documentos, e-mails. Eu não estava mais apenas planejando um evento, eu estava planejando minha fuga. Na manhã do aniversário de Elizabeth, antes que Christian acordasse, fui até a área de negócios do hotel. Apenas para ouvir a voz dela pelo telefone, 12 lugares, não 13. Minha nora não ficará para o jantar. É um assunto de família. Meus batimentos desaceleraram. A ausência de um assento não era um erro, era o ato central de sua humilhação planejada. De volta ao quarto, confirmei que todas as minhas provas estavam seguras. A família passou o dia me excluindo, mas eu usei o tempo para fazer ligações, verificando as políticas de cancelamento com os fornecedores. Meu nome estava em todos os contratos, e isso me dava o poder de desfazer seus planos. À noite, me vesti com um vestido azul safira, um desafio silencioso à elegância discreta deles. Cheguei ao restaurante uma hora antes, inspecionando cada detalhe. A gerente, Sarah, que já havia trabalhado comigo, me garantiu que tudo estava perfeito. Perfeito, senhorita Spencer, ela disse. Eu sorri, sabendo que este era o meu último evento para os Harrison. Na cobertura do restaurante, eu segui a família, com o coração apertado, mas já preparada para o que viria. O cenário era impecável, mesas com toalhas brancas, velas cintilantes. Mas na mesa para 13 pessoas, não havia cartão de lugar, nem cadeira, nem sinal de mim. O staff, que tinha confirmado o arranjo comigo, evitava meu olhar. Há algo de errado, Raquel, Elizabeth perguntou, fingindo surpresa, enquanto todos os olhares se voltavam para mim. Parece que o meu lugar está faltando, eu respondi com a voz firme. Christian se levantou, a máscara de preocupação no rosto. Isso é estranho, ele disse, olhando para a mesa. Acho que erramos na contagem, ele acrescentou com um riso que me fez arrepiar. Aquele riso era parte do roteiro deles. Eu percebi que aquele era o momento que eles tinham planejado, a humilhação pública que me faria ser a pessoa que foi embora. Mas eu não lhes daria a cena que esperavam.
Acho que não sou mais da família, eu disse, minha voz calma e afiada, cortando o riso deles como uma faca. Os sorrisos desapareceram. Eu me viro sozinha, acrescentei, me virando e caminhando em direção à saída. Christian me chamou. Raquel, não seja dramática. Podemos consertar isso. Mas sua voz era vazia, parte do roteiro. Cruzei a rua e entrei em um pequeno café com vista para o restaurante. Pedi um café preto, minhas mãos agora firmes, e peguei meu celular. Este era o momento que eu tinha preparado. Eles me deram o palco. Abri meu aplicativo de gerenciamento de eventos. Primeiro, enviei um e-mail para Sara, anexando a prova de minha autoridade como coordenadora do evento, confirmando o estorno imediato de todos os pagamentos. Em seguida, liguei para os outros fornecedores, cancelando cada arranjo. Os depósitos foram redirecionados para a conta da Spencer Eventos. O celular de Christian começou a vibrar com mensagens, de aborrecidas a frenéticas. Onde você está? Isso não é engraçado. Raquel, me ligue agora. Eu ignorei, tomando meu café e observando o restaurante. 25 minutos depois, enviei uma mensagem para Sara, pode prosseguir. Do meu lugar, eu a vi se aproximar da mesa dos Harrison com 2 funcionários. Ela mostrou algo em um tablet a Eduardo. O rosto dele passou de confuso para alarmado. O bate-papo da família parou. Elizabeth, com o rosto pálido, agarrou seus brincos de diamante. Eu entrei novamente no restaurante por uma entrada lateral e me escondi em um canto. A primeira parte do jantar já havia sido servida, o caviar que ela tanto havia insistido. Sara se aproximou da mesa novamente, sua voz agora se dirigindo a todos. Eduardo pegou a carteira e, em seguida, paralisou, balançando a cabeça. Christian se levantou e ligou para o meu número. Eu atendi. Raquel, o que diabos você está fazendo? Ele sibilou, o pânico quebrando sua calma. Acho que não sou da família, eu disse, ecoando minhas palavras anteriores. Então, não sou responsável pelas celebrações da família. Você tem que consertar isso, ele exigiu. Você sabe o quão humilhante isso é? Sei exatamente como é, Christian, eu respondi. Essa é a questão. Eu contei que tinha visto as contas, os papéis do divórcio, as mensagens de Fernanda. O silêncio dele foi ensurdecedor. Você nos arruinou, ele sussurrou. Não, eu disse. Vocês fizeram isso sozinhos. Desliguei. Quando me aproximei da mesa, o olhar de Elizabeth era de fúria. Como ousa estragar meu aniversário, ela sibilou. Eu sorri, a tranquilidade em pessoa. Aprendi com você, Elizabeth. Uma saída pública, perfeitamente orquestrada. Só mudei o roteiro. Eduardo ficou vermelho de raiva. Você não tinha o direito. Tinha todo o direito, eu retruquei. Cada contrato estava em meu nome. E tenho provas dos seus bens escondidos, da sua fraude. A Receita Federal vai adorar. O rosto deles ficou branco. A verdade havia chegado. Eu me virei, caminhando para longe para sempre. Deixei Londres na manhã seguinte. Minha passagem de primeira classe para Chicago foi um pequeno luxo que paguei com os pontos de milhagem acumulados organizando eventos para os Harrison. A ironia não me escapou. Deixei para trás a família desmoronando, sua fachada perfeita rachando. Descobri que eles tiveram que usar um bracelete de herança de Elizabeth como garantia para pagar a conta do jantar. De volta a Chicago, me mudei da nossa cobertura em Gold Coast e fui para um pequeno loft, pago com os lucros da Spencer Eventos. Um espaço que era realmente meu. O jornal local publicou uma breve nota sobre o escrutínio financeiro que os Harrison estavam enfrentando. Uma semana depois, Christian apareceu em meu loft, com a aparência descuidada. Você precisa voltar, ele disse. Isso foi longe demais. Não é um jogo, Christian, eu respondi. É um divórcio. Ele admitiu que seu pai estava sendo investigado e que clientes estavam os abandonando. Isso parece um problema dos Harrison, eu disse.
Ele tentou argumentar sobre dívidas compartilhadas, mas eu o interrompi. Tenho provas de que você escondeu bens para me prejudicar no divórcio. Meu advogado diz que isso me protege. O choque em seus olhos me deu a resposta. Ele ainda tentou fazer um acordo, mas eu não queria o dinheiro deles. Eu queria a minha vida de volta. Os documentos ficam com meu advogado. Não me arrastem para a bagunça de vocês. Nos meses seguintes, o Império Harrison se desfez. O jornal publicou uma matéria maior sobre suas dificuldades financeiras. A gravidez de Fernanda se tornou pública quando ela foi vista com um anel de noivado, expondo a infidelidade de Christian. Enquanto a reputação dos Harrison desmoronava, a Spencer Eventos decolava. Clientes que antes me viam como apenas ajudante, agora valorizavam minha integridade. O divórcio foi finalizado em silêncio. Christian e Fernanda se casaram e logo tiveram sua filha. Meses depois, eu estava em uma varanda em Paris, planejando um casamento de celebridades. A cidade cintilava abaixo e senti uma alegria que não sentia há anos. Os Harrison tentaram me diminuir, me apagar de sua história. Em vez disso, eles me libertaram para escrever a minha própria. Aquele assento vazio em Londres não foi minha humilhação. Foi minha salvação. Obrigada por ouvir a história de Raquel. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.